Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos na disciplina Estrutura de Dados, no vídeo 2, Vetores em C. Vamos trabalhar a introdução ao estudo de vetores na linguagem C, usando, obviamente, Code Blocks. Este tema encontra-se na unidade de aprendizagem 1, envolvendo estrutura de dados, que são vetores na linguagem C. Bom, o vetor é uma estrutura de dados indexada, ou seja, ele trabalha com índices, que vai de 0 até i, que pode armazenar uma determinada quantidade de valores do mesmo tipo. Então, esta seria a grande vantagem de se trabalhar com vetores. Você pode armazenar uma grande quantidade de dados, 100, 1000, 2000, 5000, todos, obviamente, do mesmo tipo. Os dados armazenados em um vetor são chamados de itens do vetor. Por exemplo, as notas dos alunos seriam os itens do vetor. Se você tem uma classe com 50 alunos, então você faria de 1 até 49, dá 49. Então, começando no 0, seria de 0 a 49. Então, é importante a gente entender isso, como variam esses índices. Mas, de qualquer forma, o vetor é uma estrutura de dados indexada, trabalha com índices, que pode armazenar uma determinada quantidade de valores, seriam notas, salários, enfim, do mesmo tipo. Tá? Se float, só float. Se int, só int. Se char, só char. Tudo bem? Temos aqui, então, o caso onde o i varia de 0 a 3. Nós temos, portanto, 4 valores de memória possíveis, Então, para localizar a posição de um item, ou seja, uma nota, um salário, enfim, em um vetor, usamos um número inteiro, que vai de 0 até o último n-1. Então, como nós temos 4 casinhas, então vai até n-1, que é 3. Então, vai 0, 1, 2, 3. O índice i varia de 0 a 3, quando você tem 4 posições, vamos dizer assim. Então, para localizar a posição de um índice em um vetor, usamos um número inteiro denominado índice do vetor. Então, 0, 1, 2 e 3 são os índices do vetor. Vantagens de se usar vetores, eu já comentei. Com os vetores temos a vantagem de poder manipular um grande conjunto de dados de um mesmo tipo, declarando apenas uma variável. Então, abaixo nós vamos ver aí 4 maneiras diferentes de se declarar um vetor. O vetor pode ser do tipo float, int, double ou char. Então, você pode chamar o vetor de v com 20 posições na memória. O int, as notas também podem ser do tipo int. Então, ou float, ou char, enfim, nós podemos, obviamente que notas não, mas um vetor pode ser chamado tanto de v, quanto de notas, quanto de próprio vetor mesmo, ou o nome do cliente, por exemplo. Por que a gente sabe que tudo isso aí são declarações de vetor? O lado esquerdo, tem float, int, double, char, porque nós temos aí o tipo, São do tipo float, int, double, char. Então, são 4 maneiras possíveis, de se declarar um vetor. Pode chamar de v, de notas, vetor, nome do cliente. E o que seriam esses números entre colchetes? São a quantidade de espaços da memória, são a quantidade de notas, por exemplo, dos alunos, ou a quantidade se for char, o nome do cliente, a quantidade de letras que formam, que podem abrigar o nome completo da pessoa. Tá certo? Obviamente que todos os outros espaços que sobrarem, por exemplo, se o nome da pessoa tiver apenas 20 caracteres, como tem um espaço de 40, aí os outros 20 ficaria 0. Certo? Então é assim que trabalha o vetor. Bom, então aqui nós temos, por exemplo, o nome Clayton. O índice vai de 0 a 9, portanto nós temos 10, 10 espaços de memórias aí. Então, os índices variam de 0 a 9, sempre começando do 0. Então, o primeiro elemento é o elemento 0. Na posição 0, nós temos a letra C. Tá? Na posição 9, por exemplo, temos o número 0. Não tem nada. Na posição 7, também. Tá? Esse vetor à esquerda, ele é do tipo char. Tá? Então, ele não é do tipo float, nem do tipo int. Por quê? Porque ele só armazena letras, caractere.
e ele tem 10 posições, tá? Tudo bem? 10 posições. E os índices variam de 0 a 9. O barra 0 é o indicador para sabermos onde termina o texto. Então, o texto termina, né, ali na posição, vai de 0 a 6, né, o texto. Então, do 7 para frente é tudo 0. Então, olha aí as maneiras possíveis de se declarar esse vetor de char. Nós estamos acostumados a trabalhar com vetor de int e de floats, né? Mas a gente também pode ter um vetor char de caracteres, como é aqui, o nome de uma pessoa, tá certo? Para ler, nós vamos ver que é diferente, né? Não se usa o comando scanf, tá? Para printar é o printf, mas para ler, tá? Comando de entrada não é, nós vamos ver qual é. Então é char, nome é um vetor com 10 posições, tá? Então simplesmente eu chamei nome 10. Aí pode também colocar char nome e não colocar nada. E escrever simplesmente Clayton. O que ele vai fazer? Ele vai assumir que você tem aí 3, 6, 7, né? Ou seja, vai de 0 a 6 e o resto é tudo 0. Ou você pode também não lecar a quantidade de novo, chamar char nome. Então aí você tem um vetor. E aí você abre chaves e põe C-L-E-I-T-O-N com aspas simples. Ou ainda você pode simplesmente pôr char nome 10, Clayton entre aspas. Tá? E aí você pode colocar letra por letra. Então, chamar de nome, chamar de vetor, enfim, fica a seu critério simplesmente chamar de V, né? E esse barra 0 é o finalizador do vetor. Dizemos que dali para frente é tudo 0, ok? Bom, de novo, vetores em linguagem C, nós vamos ver a sintaxe, ou seja, como declarar um vetor. Primeiro, o tipo, né? Se ele é float, char, int ou double. O nome do vetor, você pode chamar de V, você pode chamar notas dos alunos, salários do cliente, enfim. E entre entre colchetes, que é o bracket square, né? Entre esses colchetes, vai a quantidade de itens. Ou seja, se for o nome do cliente, você pode pôr 40, 50, que são o número de caracteres máximos que permite o vetor. Tá certo? Então, primeiro o tipo, depois o nome que você pode dar, chamar de V ou vetor, ou o nome do cliente, e ali a quantidade de itens. Né? Se você tem notas de alunos, quantos alunos são? Você tem 40 alunos, 40 notas. Muito bem, podemos declarar e inicializar um vetor com um tamanho constante. Então, quando eu escrevo tudo isso aí do jeito que está, int, idade 6, 10, 20, 30, 40, significa que eu declarei e inicializei o vetor, tá certo? Então, int é o tipo, idades é o nome do vetor, 6 é o número de posições total do vetor, mas eu só coloquei 4 números do tipo int aí, 10, 20, 30, 40. Significa o quê? Que o resto é tudo 0. A máquina vai entender a declaração acima é equivalente a int idade 6, 10, 20, 30, 40. Como eu coloquei 4 números e você declarou que o total do vetor tem 6 posições, então tem que completar com 2 zeros, tá? Tudo bem? De tal maneira que o total aí tem 6 posições do vetor na memória, tá? Muito bem, isto porque acima apenas alguns itens do vetor foram inicializados, né? Então, lá em cima, 10, 20, 30, 40, você não inicializou todos os itens, né? Então, do vetor. Então, a máquina completa com 0. Quando o número de itens inicializados, que é o nosso caso, é menor que o número total de itens do vetor, os itens não inicializados, no caso o 00 ali, inicializados são automaticamente zerados. Então, foi o que eu falei aí anteriormente, né? 10, 20, 30, 40. Se você só coloca isso, ele vai entender que depois do 40 tem um 0 e mais um outro 0 para totalizar 6, que é o número de itens do teu vetor. Inicializando o vetor sem especificar a quantidade de elementos. Isso é possível também.
Se você coloca tipo, né? Por exemplo, int, e você põe nome do vetor, abre e fecha colchetes, e não põe nada dentro desses colchetes, mas depois você põe, abre chaves e põe 357, ele vai entender que a quantidade de tipos do teu vetor, né, é 3. Ou seja, os índices vão de 0 a 2, 0, 1 e 2. É bom reforçar essa questão do índice, né? Porque você tem 3 tipos, mas tem 0, 1 e 2. O índice vai de 0 a 2, o índice I, o contador, né? Contador I. No caso acima, não foi declarado o tamanho do vetor. Porém, ao inicializar os elementos, o compilador faz a contagem dos itens e determina o tamanho do vetor automaticamente. Tá? Então, você não é obrigado a declarar o tamanho do vetor. Vamos treinar no Code Blocks? É interessante a gente entender que existe uma biblioteca chamada conio.h. A princípio, essa função captura o caractere da entrada e retorna. Porém, ela é mais usada para pausar o terminal. Interessante isso, né? O conceito de vetor em notas de aluno. Tá? Então, a gente vai trabalhar declarando todas as notas. Depois a gente vai ver isso no próximo vídeo, de uma maneira mais simples, para não ficar pondo a nota de todo mundo, do Pedro, do Antônio, do Joaquim. Quando eu falo nota 0, poderia ser a nota do Antônio, a nota do Benedito, a nota do Carlos, a nota do Daniel, a nota do Ernesto, a nota do Flávio e a nota do Guilherme. Tá certo? Então, mas não é necessário fazer assim. A gente pode, através de um laço, de um looping, a gente pode, usando o comando for, escrever apenas um printf e colocar todas essas notas aí de 0 a i, né? Onde o i varia de 0 a 5. Porque nós temos 6, né, itens do vetor. Quais são os 6 itens? 1 é o 7, né? 8, que a gente começa com o 0, né? Mas a gente tem quantos itens aí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 itens, tá? Então, vai de 0 a 4. Eu coloquei aí esse item 5, esse printf notas 5, para mostrar o que acontece se você colocar para ele printar um espaço que não está no teu vetor. Você coloca para ele printar a nota. Se você tem 10 alunos, você manda ele printar a nota do aluno número 11, do número 12, se você só tem 10 alunos. A gente tem que entender o que acontece, né? Então, como é que a gente faz? A gente faz o cabeçalho, né? Int main, abre e fecha chaves e coloca o nosso programa aí. Muito bem, você vai começar dizendo que você tem 5 notas, 7, 8, 6,5, 9.9 e 5.2. Estamos declarando e inicializando o vetor notas. Tá? Eu coloquei todas as notas, declarei que ela é do tipo float, o nome do vetor é notas, e o número de itens, né, o número de posições na memória, o número de itens são 5. Ou seja, são 5 notas de alunos. 7, 8, 6,5, 9.9 e 5.2. E aí você põe simplesmente um comando que não faz nada, só informa alguma coisa, não faz cálculo algum, não faz nada, nada, nada. Simplesmente é como se falasse assim, olha, título do nosso trabalho, nosso grupo é alfa, vamos começar nosso trabalho agora, certo? Aqui. Então, exibindo os valores do vetor na tela. Então, eu estou dando um título aí para o nosso trabalho, né? Exibindo os valores do vetor na tela. E aí começa, printf, notas do 0, da posição 0. Qual é a posição 0? É o 7, a nota 7. Então, você vai dizer que ela é porcentagem .1f, porque ela é float, barra n para pular uma linha. E você põe depois de aspas, vírgula, notas, que é o nome do vetor, posição 0. E aí, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer que notas 0, né, que seria a nota da posição 0, é igual a 7. Que a notas da posição 1 é igual a 8. Que notas da posição 2 é igual a 6,5. Que a nota da posição 3 é igual a 3 é 6,5. Da posição 3 não, é 9,9. E da posição 4, porque eu tenho 5, então na posição 4, onde o índice I é 4, é a 5,2. A nota 5,2, o I dela é 4, porque é a quinta nota. É sempre o I tem uma unidade a menos que o número total de itens, tá? E return 0. A sexta nota, né? Você só tem 5 notas, então a sexta nota
em 0, pois não há sexta nota. Então, se você mandar ele imprimir a sexta nota, a sétima nota, a oitava nota, ele vai dizer que é 0. E a gente também pede para você testar, fazendo uso desse get, abre e fecha parênteses, antes do return 0. Se você digitar isso, o que acontece? Uma coisa interessante, todas aquelas coisas que é escrito lá, né, o tempo em que o programa é executado, e etc., e retorna sem erro, aquilo não aparece, tá? Quando você escreve isso. Mas se você teclar de novo o barra de espaço, aí ele aparece. É mais para você treinar o que acontece. Isso não tem grande relevância, mas é interessante esse novo comando. Você não aparece escrito aquelas coisas. Vamos supor que você não quer que apareça. Então, mas depois, se você acaba dando barra de espaço, ele acaba aparecendo. Muito bem. Vou finalizar por aqui. Depois nós vamos ver eu vou fazer um vídeo através do OBS em que eu mostro na própria, não ficando que nem este vídeo, né, que está sendo feito pelo slide PowerPoint, tá? Mas eu espero que você tenha tido uma noção de vetor, né, como declara e etc, tá? A questão dos índices, né? Se você tem 5 posições, os índices variam de 0 a 4. Vou finalizar por aqui e vejo você no próximo vídeo. Até mais.